Seguimos na nossa expectativa do novo treinador do Fluminense. Nesse vídeo aqui, eu, Gabriel Amaral, que sou jornalista por formação, sou formado em jornalismo e sou tricolor. De coração trago apurações que desta vez não são minhas, né? O Fluminense tem excelentes repórteres cobrindo e a gente vai falar um pouco sobre as possibilidades principais, o nome favorito, enfim, qual que é o cenário atual de relação do Fluminense para trazer um novo treinador. O que Mário Bittencourt, que hoje é o homem forte do futebol do Fluminense, pensa sobre essa galera que está vindo aí. Vamos lá. O primeiro tema desse vídeo aqui é sobre Fernando Diniz, como está dito aí. Se você quiser, você deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Enfim, peço para que você... Se você gostar do canal mesmo, se inscreva. Se você não conhecer, tem muita gente que passa a conhecer o trabalho aqui do Raiz Tricolor nesse momento de troca de treinador. Mas, enfim, vamos falar de Fernando Diniz. Importante dizer, notícia de por agora, tá? Teve a notícia do GE, eu tava gravando o podcast do GE. Por sinal, ouça, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário, que a partir do momento que lançar, né? Porque esse tá muito bom, a gente fez um apanhadão de Abel, falou bastante sobre a possibilidade de Fernando Diniz e tal, enfim. Então lá eu deixo mais claro isso também. Teve uma notícia do GE. Globo e teve, pouco depois, isso às 3h43, enfim, 3 horas, por volta de 3 horas ali saiu essa notícia, e por volta das 4 horas saiu uma notícia no Vitor Lessa, ambos falando que Fernando Diniz é a principal opção do Fluminense. A do Vitor Lessa ainda coloca o nome de Anderson Moreira, também, como uma das principais opções para a possibilidade, né, de assumir para o comando do Fluminense. Então, nesse caso, Fernando Diniz é o principal nome. Isso é um fato, não tem muito o que a gente falar. É um fato, Fernando Diniz é o principal nome sobre para assumir por agora. Também o Netflix tinha falado um pouco mais cedo. Só que o GE. Globo trouxe algumas outras informações, assim como o Vitor Lessa. E aí primeiro eu vou dar a informação, depois eu dou a minha opinião, tá? Por exemplo, o GE. Globo coloca que Diniz é bem relacionado com a diretoria do Fluminense, e sim, aí isso é confirmação minha também, já ouvi da boca do Mário Bittencourt falando sobre isso. Enfim, ele deu na entrevista lá no segundo ano dele de gestão, né, ele fala isso pro GE também, que era um dos arrependimentos, era ele ter permitido a demissão de Fernando Diniz naquele momento. Enfim. E ele fala também de que as lideranças do elenco, isso que o Netflix já tinha falado, o GE também fala sobre as lideranças do elenco também quererem a participação ali de Fernando Diniz como treinador do Fluminense a partir de agora. Bem, o Vitor Lessa traz um outro ponto sobre Fernando Diniz, que é valorizar muito o Fluminense valorizar muito a postura do treinador após a sua saída, já que o clube atrasou. Meu Deus do céu, olha o cenário que a gente tá. O Fluminense valoriza muito, a direção do Fluminense valoriza muito o Fernando Diniz, valoriza muito essa postura. Não é só por isso, mas também é um dos pontos principais, porque o Fluminense atrasou parcela da dívida que teve, né? Quando demite Fernando Diniz, tem uma multa ali a ser paga. Por isso que eu falo assim, não é só demitir, é complicado. Você tem que pagar a multa ali, o Fluminense parcelou e atrasou parcelas. E o Fernando Diniz nunca... enfim, nunca ajuizou a questões, etc. Assim, isso não, pelo amor de Deus, isso não pode pesar para contratar o treinador do Fluminense. Isso pode pesar para você ter uma relação boa, ser homenageado, enfim, todo esse tipo de coisa. Agora, isso não faz dele um treinador melhor ou pior. Isso faz dele uma pessoa melhor ou pior, Diniz. Beleza, na relação dele com a torcida aí, o cara nunca teve, beleza. Até porque também, até brinquei lá no podcast GE, Fernando Diniz tem, nesse momento o Fernando Diniz deve receber umas 8 rescisões, né? Porque ele deve ter rescisão do Atlético Paranaense, não já deve ter sido paga, tô brincando, óbvio, mas rescisão do Atlético Paranaense, rescisão do Santos, rescisão do Vasco, todos esses em que ele foi demitido já depois de ter saído do Fluminense, né? O Atlético foi antes. Então, também não é que Diniz estava passando fome, né? Agora, esse é um dos fatores. A relação ter continuado boa, enfim, entre Fluminense e o treinador. Isso está na matéria do GE. Globo. A relação... Fluminense, quando eu digo aqui, é Mário Bittencourt, Paulo Angione, enfim. O problema da demissão lá de Diniz lá atrás foi muito mais
com o Celso Barros, que na época era o vice-presidente de futebol, é o vice-presidente geral do Fluminense, mas é uma oposição dentro da situação, né? Difícil explicar isso. Para alguém que tá chegando agora, é que o vice-presidente atual é oposição ao presidente atual. Esse é o contexto político atual do Fluminense, é uma doideira. Então assim, vamos lá. Dei a tônica, Fernando Diniz é o principal nome, vou gravar um outro vídeo falando das outras opções. Anderson Moreira, apontado também como o Mário gosta dele, enfim, mas vai lançar ainda hoje um outro vídeo. Sobre Fernando Diniz, vamos lá. Tentei aqui pensar as principais notícias e tal. Mas sobre Fernando Diniz a gente tem um principal tópico que é a divisão da torcida. E eu tava até aqui abrindo a enquete que eu fiz para poder ver o número exato. Eu fiz uma enquete lá no Twitter, obviamente o Twitter não é balizador de nada, o torcedor do Twitter... Pô, muita gente que tá me assistindo aqui nem Twitter tem, enfim, eu sei que é diferente, tá? E eu sei que tem outras opiniões. Eu fiz o seguinte tweet. Fernando Diniz, pra mim, é o treinador que mais divide opiniões entre os torcedores do Fluminense. Absolutamente ninguém deixa de emitir uma opinião extremada sobre ele. Ou seja, ninguém faz uma opinião balanceada sobre o Diniz. Obviamente tem suas exceções, mas a maioria da torcida inteira não. Ou ele é ótimo pra alguns, ou ele é péssimo pra outros. Não tem ali o extremo. Ou o cara vai falar que foi o melhor futebol que ele já viu na vida dele, ou o cara vai falar que ele abandonou em 18º sendo rebaixado. Enfim, não existe ali um meio termo na torcida do Fluminense. E eu até brinquei e falei, eu não preciso de uma enquete pra provar isso, mas vou fazer. Aí perguntei o que você acha da volta dele. Até agora tem quase 2.000 votos. O quero da volta... A questão era muito simples. Quero a volta dele ou não quero a volta dele. 41%, 42% querem e 58% não querem. Cara, assim, isso é muito, muito parelho. Eu tenho certeza que se eu fizer de vários treinadores, se eu botar Anderson, o não quero vai voar. Se eu botar... Vai voar no sentido de ter muito. Se eu botar Cuca, o quero vai voar. Vai ter muita gente querendo. Acho que poucos treinadores têm esse equilíbrio tão grande. E outra... Não tem um meio termo, não. É o cara que aí você vai ver as respostas. É tipo assim... Lembro... Enfim, deixa eu ver aqui um trecho aqui de alguma que seja... o trabalho dele não foi bom e vem sendo ruim. Prefiro o Diniz. Na última passagem o time criava, porém não tinha efetividade. Agora o elenco tem muita qualidade. Com o Abel chegamos ao final do jogo putos até com a vitória. Com o Diniz chegamos ao fim do jogo satisfeitos mesmo com derrotas. Assim, é sempre um extremo de um ou outro. O cara ou ele odeia Diniz ou ele ama Diniz. E isso vai trazer para um contexto... Antes de falar de bola, eu preciso falar de contexto. Um abraço pro Fio. Um contexto de arquibancada já muito dividida, já muito repartida, muito quebrada e muito machucada. Esse é o contexto da arquibancada de hoje. Isso pode ser um barril de pólvora, não sei. Já sobre Fernando Diniz, treinador, o que eu posso dizer sobre Fernando Diniz? Desde que ele saiu do Fluminense, eu não vou tocar aqui no assunto da passagem dele pelo Fluminense. Eu sempre, me incomodava muito quando as pessoas analisavam o raso de Fernando Diniz. Qual que é o raso de Fernando Diniz? Você vai ver muita gente falando, olha, o Diniz vai querer sair tocando com o David Braz. Cara, a gente viu o Fluminense de Abel Braga por várias vezes tentava sair tocando por baixo também. Tinha o toquinho o tempo todo. Enfim. Goleiro, um monte de treinador aí no Brasil bota o goleiro pra jogar com o pé também. Enfim. Então não é esse o ponto central do trabalho de Fernando Diniz. Ok? Não é esse o trabalho central de Fernando Diniz. Agora, o problema central de Fernando Diniz sempre foi o quê? O problema defensivo. Assim, o Fluminense era um time... atacava, tinha muitas chances, perdia por 1-0. O foco pra mim tá muito mais nesse 1 do que no 0. Porque é muito fácil você criar muitas chances botando muitos jogadores lá na frente. E Diniz não sabia montar um time balanceado. Que não tomasse gol de contra-ataque quase sempre. O Fluminense tomou gol de contra-ataque. Vou pegar só os jogos do Brasileirão, tá? Teve o da Copa do Brasil com Santa Cruz, lá no Arruda, mas tomou gol de contra-ataque. Contra o Goiás, o gol foi numa falta de um contra-ataque, muito perigoso. Tomou gol de contra-ataque contra o Botafogo, também, um cruzamento, gol de Alex Santana de cabeça. Tomou gol de contra-ataque contra o CSA, que é o jogo da demissão dele. Se eu não tô enganado, agora eu tô falando de cabeça, tomou gol de contra-ataque contra o São Paulo, um gol de pênalti no último minuto, um cruzamento num contra-ataque que acho que a bola bate na mão de alguém do Fluminense. Então assim, foram muitos gols de contra-ataque que a gente levou, isso é um fato, ponto. Acho que o do Atlético Paranaense a gente tomou um baile também lá de 3-0 tomando gol de contra-ataque. Então o problema de Diniz sempre foi muito defensivo. Então não vou nem tocar no assunto dele Fluminense, mas não. Pegando só o pós-Fluminense. Fernando Diniz assumiu o São Paulo e tem no São Paulo o seu maior trabalho da carreira.
Ah, mas o Osasco Audax e tal. Pô, ele treinou antes, Oeste, Osasco. O Oeste dele quase foi rebaixado. Jogou um Brasileirão inteiro, ganhou 8 jogos. Ficou na última rodada, ganhou do Náutico fora de casa pra não ser rebaixado. Enfim, um desespero o Oeste dele. Mas Paraná, Guaratinguetá, enfim, esses times aí lá pra trás não dá pra entrar na conta. Dos times que ele treinou após o Fluminense, ele teve o São Paulo, foi o grande trabalho da carreira dele. Ele é 4º lugar no Brasileirão que ele treinou praticamente, não dá pra gente falar que foi praticamente do início ao fim. Enfim, não tem como a gente falar que aquela campanha... Ele chegou a liderar durante um tempo, depois perdeu o fôlego, teve resultados muito ruins na reta final do Campeonato Brasileiro, enfim. E aí, no final das contas, acabou perdendo a chance de ser campeão brasileiro, né? Naquele título que ninguém queria. Teve uma campanha boa na Copa do Brasil, ele também, chegando até a semifinal, foi eliminado pro Grêmio, enfim. Mas foi uma campanha interessante, assim, a passagem dele pelo São Paulo. Ele conseguiu produzir abaixo do que esperávamos, acima do que talvez a gente imaginava que aquele São Paulo poderia chegar. Só que depois de lá pra cá, ele treinou o Santos. Teve um Santos aceitável ali na mão em 2021. Não muito aceitável, mas aceitável. E foi demitido. E assume o Vasco na reta final do ano na Série B. E ele, de 12 jogos, a reta final, pra subir o Vasco, ele ganha 4. E é óbvio, o resultado é péssimo, o Vasco era horroroso, etc. Mas é um número assim, começa a descer de patamar, né? Ele começa a treinar a Série B e não render. O Diniz que chega hoje no Fluminense, como eu falei, tirando a questão do extremo da arquibancada, do amo e odeio, ele vai encontrar um elenco melhor do que ele encontrou em 2019. Ele vai provavelmente produzir coisas melhores do que ele produziu em 2019. Qual que é o problema? Diniz é um cara que, não vou nem aqui julgar se pode dar certo ou pode dar errado, mas ele é um cara que ele tem estilo de jogo muito definido e ele para implementar esse estilo de jogo ele demanda um tempo. No Fluminense em 2019, por exemplo, ele conseguiu implementar durante um bom tempo ali o seu estilo, teve alguns jogos interessantes, mas teve um mês de treinamento. Algumas reclamações que a gente tem de falta de ideias, falta de novidades, time muito largado, treinamentos muito poucos treinamentos, etc. Com o Diniz não tinha isso, era treinamento integral na maioria das vezes, no meio da temporada, só que ele diminuiu um pouco pela sequência de jogos. Os jogadores, a maior parte dos jogadores, isso me chama muita atenção porque também tá na matéria do GE, os jogadores querem Fernando Diniz. Óbvio, tem um outro ali que não vai querer, mas alguns deles que nunca treinaram com o Fernando Diniz, segundo o GE falou. Nunca treinaram, isso que foi o que mais me chamou a atenção, de como a imagem do Fernando Diniz é muito forte. Eu confesso, assim, pelo entretenimento, eu quero pelo entretenimento. Vai ser, assim, a volta de Fernando Diniz é um negócio sensacional no Fluminense. Não sei, obviamente não é a opção que eu contrataria, como presidente, enfim. Vou mudar até a luz aqui. Como presidente, não é a opção que eu contrataria. Mas vou ser bem sincero, tá? Como a opção hoje divulgada aí nos meios de comunicação é Diniz ou Anderson, eu iria de Diniz. Mas enfim. Não são só essas duas opções, é óbvio que o Fluminense tem no mercado. Essas duas opções são da diretoria, né? Vamos aguardar pra ver como é que vai ser. Alguém conseguir falar com o Fernando Diniz, ninguém consegue falar com o cara, tô tentando falar com ele também, não consigo. Pra ver se pinta alguma coisa, se pinta proposta, etc. Não acho que nenhum treinador do Fluminense vai assumir já nessa quinta. Acho difícil que o nome seja divulgado já na sexta, mas não acho que passe de segunda, até porque o Fluminense tem uma decisão na quarta-feira que vem contra o Júnior pela Sul-Americana, joga a sua vida. No domingo, vamos de Marcão. É isso. A atualização de Fernando Diniz nesse momento é essa. E já tem um outro vídeo falando dos outros nomes, já que o nome de Fernando Diniz é o mais forte para assumir o Fluminense. Até a próxima. Valeu.